Foi lançado há pouco no Palácio do Planalto um programa que financia a pesca artesanal. Em outras palavras, serão oferecidas novas linhas de crédito para os pescadores que fazem parte de um outro programa, o de fortalecimento da agricultura familiar. Quanto vai ser disponibilizado? Quais são as modalidades de financiamento e o que muda com esses recursos? Quem responde a essas perguntas é o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Numa entrevista ao vivo à Voz do Brasil, ele fala também sobre Auxílio Brasil, abono salarial e ajuda às pessoas atingidas pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais. Vamos acompanhar. Familiar. O anúncio foi feito no dia que o banco completa 161 anos de fundação. Para falar sobre essa novidade e outros assuntos, recebemos aqui no estúdio da Voz do Brasil o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Boa noite, presidente. Boa noite, Mariana. É um grande prazer estar aqui com vocês de novo. Presidente, hoje à tarde o senhor esteve no Palácio do Planalto justamente para o lançamento das linhas de crédito para aquicultura, aquicultura e pesca, né? A Caixa está disponibilizando esse crédito para os pescadores artesanais. Qual é o volume de recursos? Isso é muito importante. A agricultura é uma grande vantagem do Brasil, mas nós acreditamos que a piscicultura, porque a aquicultura é uma piscicultura, na verdade, é como se fosse uma criação, né? 1 hectare, um lago, vai ser o maior ganho do Brasil, de longe, em especial porque são em lugares carentes e, por exemplo, na região norte, que tem muita água, mas também muita pobreza. Então, na verdade, o volume, nós temos mais de 20 bilhões de reais de linhas para oferecer. Nós estimamos 1 milhão de pescadores, em especial aqueles mais carentes, o que nós chamamos de pronafianos. É um termo mais complexo, mas a mesma coisa do Casa Verde Amarela da Habitação, o Pronaf é o financiamento para a pesca para aqueles menores pescadores e aquicultores, ou seja, que criam, por exemplo, tilápia ou camarão num lago normalmente pequeno. Agora, presidente, o pescador artesanal, ele pode optar em quais modalidades de financiamento? Nós temos tanto uma modalidade que chamamos de custeio, quanto de investimento. O que significa custeio? Mais de curto prazo, 1 ano. E de investimento, até 10 anos. A taxa começa de 3% ao ano, ou seja, a menor taxa que nós temos, e vai até R$250 mil por pescador. E os detalhes nós temos na agência da Caixa Econômica Federal, porque temos pouco tempo aqui, mas o ponto é o seguinte: a Caixa nunca focou nesta parte. E nenhum banco emprestava normalmente para os menores pescadores, porque eles não têm o título da terra. Então, qual é a grande vantagem aqui? Você não precisa ter o título da terra para que a Caixa empreste para você como aquicultor ou para o pescador. São juros mais baixos, presidente? Os mais baixos que nós temos a partir de 3% ao ano. Nenhuma linha de crédito da Caixa no mercado é inferior a isso. Agora, presidente, o senhor acha que o potencial econômico da aquicultura no Brasil é subaproveitado? Sim, eu acredito que nós vamos revolucionar o setor. O Brasil, que é o maior exportador agrícola do mundo, importa nessa parte de peixes. O que pode acontecer? Uma revolução. E eu reforço em especial nas áreas carentes da região norte, que muitas vezes falta alimento, mas o que não falta é água. E aí, além da costa, em especial nos rios, água doce. E para os outros públicos do setor pesqueiro, como as agroindústrias, por exemplo, a gente continua com outras linhas de crédito válidas? Continua, inclusive hoje no nosso evento nós tivemos vários clientes. Então a Caixa, o banco de todos os brasileiros, empresta desde os maiores, mas que outros já fazem, e em especial para os menores, que ninguém faz. Porque a grande questão dos menores é que normalmente eles não têm o título da terra. Os maiores têm, então entra numa parte de análise de crédito mais fácil. Mas faremos e já fazemos.
Presidente, essas linhas de crédito agora, elas vão beneficiar aí o desenvolvimento das economias locais? Sem dúvida, e ajudar na preservação do meio ambiente. Nós estivemos uma semana na região da Ilha do Marajó. Lá vamos abrir 3 novas agências e já estamos discutindo esse financiamento, porque muitas vezes as pessoas hoje acabam, por exemplo, queimando madeira para fazer lenha, 20 centavos o saco de 10 quilos, e se participar da criação de peixe, vai ganhar 20 vezes mais, e ao invés de estar não preservando a natureza, estará sim numa preservação da natureza. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, presidente, para a gente falar sobre abono salarial. Na última segunda-feira foi divulgado o calendário de pagamentos da Caixa, que vai ser pago entre fevereiro e março. A Caixa faz o pagamento dos trabalhadores da iniciativa privada. E aí a gente queria saber, então, quais são os valores envolvidos nessa operação. Olha, o PIS, na verdade, o PASEP é do Banco do Brasil e o PIS é da Caixa Econômica Federal. Ao redor de 22 milhões de trabalhadores e um valor de ao redor 20 bilhões de reais, que normalmente se fazia durante um ano, e nós temos esse foco em 2 meses. E o que eu posso te dizer é que a gente acredita que praticamente 100% desses 20 bilhões serão utilizados na economia, em consumo, o que vai gerar um benefício para a economia e, de novo, faremos um pagamento em 2 meses, que nunca foi feito, para esses 22 milhões de trabalhadores. E o Banco do Brasil para 1 milhão. É uma injeção, então, de dinheiro na economia. Sim, de uma maneira rápida. Nós já teremos as informações todas a partir do dia 1º de fevereiro e faremos, como sempre, por mês de nascimento, a partir do dia 8 de fevereiro. E o que acontece? Para as pessoas que estão na região sul da Bahia, norte de Minas, não será... Todos poderão receber a partir do dia 8 de fevereiro. Para os demais, vamos pagar em datas que estão disponíveis no site da Caixa, a partir de 8 de fevereiro até o final de março, começando como no auxílio quem nasceu em janeiro, depois quem nasceu em fevereiro, até quem nasceu em dezembro. Agora, presidente, como é que pode ser feito o saque? Quem tem a poupança social digital pode movimentar pelo Caixa Tem? Sim. E isso é muito importante, a sua pergunta é fundamental. Quando nós criamos o Caixa Tem, foi exatamente para os benefícios sociais. Fizemos o auxílio emergencial, como nenhum banco no mundo fez. Estamos fazendo o Auxílio Brasil, que pode ser também utilizado o Caixa Tem. E do PIS também, da mesma maneira, tanto pelo Caixa Tem, quanto na agência. Quem não quiser ir na agência pode fazer pelo aplicativo. Quem quiser ir à agência, sempre pode ir à agência, só que é um pouco mais demorado, ou seja, dá um pouco mais de trabalho, mas pode fazer e recomendamos pelo aplicativo do Caixa Tem. Agora, presidente, o senhor falou sobre as pessoas, os moradores da Bahia, especialmente do sul da Bahia e de Minas Gerais, que foram atingidos recentemente pelas chuvas, pelas enchentes, e o pagamento do abono para eles. A Caixa já recebeu algum levantamento de quantas pessoas dessas localidades vão ser beneficiadas? Não temos o detalhe, o número... Excelente pergunta. O que nós temos? Não tenho em relação ao PIS. O que nós temos é em relação ao saque emergencial do FGTS, essa calamidade, que é ao redor de 150 mil pessoas nestas regiões. Então, para o saque calamidade, como é que funciona? São 13 cidades hoje e as prefeituras entram e ligam para o Ministério do Desenvolvimento Regional e depois para a Caixa, e só então nós podemos liberar esse saque calamidade do FGTS. Então, temos esse número para o saque calamidade do FGTS ao redor de 150 mil pessoas. Agora, presidente, pelo qual período trabalhado corresponde aos pagamentos que serão iniciados agora no abono? 2020. Então, na verdade, o que nós temos é a volta para 2020 nesses 2 meses e que serão pagos. Normalmente se pagava durante um ano inteiro e estamos pagando em 2 meses. Presidente, e pelos canais de atendimento da Caixa, o trabalhador consegue consultar se ele vai ter direito ao abono e também qual é o valor que ele vai receber? Sempre.
Só uma informação para voltar, era exatamente isso. Em termos de Minas e da Bahia, são 107 mil trabalhadores. Então, aquela sua pergunta, que bate mais ou menos com os outros ao redor de 150. Em relação à utilização, nós temos as agências, nós temos o aplicativo do Caixa Tem e nós temos o aplicativo, em especial, o mais fácil são aplicativo do Caixa Trabalhador, 3 maneiras, além das agências. App Caixa Trabalhador, app, que é o aplicativo do Caixa Tem, e 0800, que é uma ligação gratuita para 0800 726 0207, ou seja, 0800 726 0207, ou o aplicativo Caixa Trabalhador, ou o aplicativo do Caixa Tem, ou as agências, mas esses 3 são gratuitos e normalmente mais rápidos. Podemos só repetir mais uma vez, então? Claro. 0800 726 0207 é o número que as pessoas podem ligar gratuitamente para se informar. E também tem o aplicativo do Caixa Tem e tem o aplicativo Caixa Trabalhador. Perfeito. Agora, presidente, a Caixa está aí fazendo uma série de pagamentos aí de diversos programas, né? O calendário do pagamento do Auxílio Brasil segue normalmente? Segue normalmente. Temos um ponto muito importante. Mais 3 milhões de famílias foram adicionadas. Então, a partir desse dia 18 de janeiro, que será uma terça-feira que vem, nós estaremos pagando 17 milhões e meio de famílias. Ou seja, repetindo, nós tivemos todas 3 milhões de famílias que estavam em análise, que foram aprovadas. A Dataprev, que faz essa análise, já passou para a Caixa Econômica Federal. Nós já temos esses dados e podemos afirmar que a partir da terça-feira que vem, 17 milhões e meio de famílias receberão, sempre uma a cada dia útil, começando do NIS 1 até o NIS 0 no último dia útil de janeiro. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Ele explicou como vai funcionar o programa que oferece novas linhas de crédito para pescadores artesanais. Pedro Guimarães falou ainda sobre Auxílio Brasil, abono salarial e ajuda às pessoas atingidas pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.